Olá! Nessa aula a gente está vendo e vamos continuar, vamos finalizar o raciocínio em que a gente calculou os valores de VPL e de TIR para 3 projetos de investimento. Então este é o propósito geral da aula, mas o que eu vou demonstrar aqui nesta aula é como que a gente pega esses valores que a gente calculou um para cada projeto, já usando uma função que faz o cálculo de uma única vez para todos os projetos que a gente tem. No caso, a gente tinha apenas 3, mas poderíamos ter diversos. Só que se eu quiser visualizar isso em uma tabela já com todos os valores unificados, né? Isso que é um ponto que não foi visto ainda e que eu vou demonstrar aqui nessa aula como que é possível fazer isso. Vamos lá? Bom, olhando aqui na tela, então, recapitulando, né, a gente tem os valores de NPV aqui salvos neste objeto, que já foram calculados, e de taxa interna de retorno também para os 3 projetos, A, B e C, que a gente está vendo, que são esses projetos dos fluxos de caixa aqui de cima, tá bom? O que eu vou te mostrar agora, opa, desci demais, o que eu vou te mostrar agora é este conjunto de comandos aqui que eu quero te mostrar primeiro o resultado, tá? Aí você vai entender e eu vou te explicando passo a passo como que a gente chega ali. Vou rodar tudo, é confuso ainda, mas vai ficar claro. O resultado é este aqui, tá? O resultado é chegar em uma tabela onde eu tenho uma coluna com os meus projetos, indicando qual projeto que eu estou me referindo, outra coluna indicando VPL e outra coluna indicando a TIR. Posteriormente, a gente vai também adicionar uma nova coluna com a quantidade de períodos que cada projeto possui. E assim você vai pegar a ideia de como que a gente poderia adicionar diversas informações sobre aquele projeto, tá? Dentro dessa coluna final, que seria uma grande dentro dessa tabela final, que seria uma grande tabela analítica resultante da aplicação destes métodos de engenharia econômica. Vamos lá, então, começando pelo objeto NPV, tá? O objeto, agora a gente vai esmiuçar essa tabela para entender como que ela é gerada, tá? O objeto NPV, ele é essa lista com o NPV dos projetos A, B e C. Se eu uso essa função stack do projeto, do pacote úteis, que é um pacote que vem com a distribuição básica do R também, essa função stack, olha o que ela faz, ela transforma uma lista em uma tabela, tá? Então ela pega os nomes daquela lista e joga numa coluna chamada indicador, ind, e pega os valores que tem dentro de cada item daquela lista e joga numa coluna chamada values. Isso é o stack, tá? Esse operador aqui é o operador pipe do pacote dplyr, que é um operador que ele empilha comandos, tá? Esse empilhador de comandos, ele vai na sequência, então eu sempre tenho que ir rodando o que tem antes e acrescentando o próximo comando que tem no pipe, tá? O pipe é esse operador aqui. Então, o que tem depois do próximo pipe, eu vou sempre rodando com tudo que tem antes. Se eu rodar somente isso aqui, não vai funcionar, tá? Não faz sentido, tá dizendo que tá faltando argumento. Agora, se eu rodo esse úteis antes, esse resultado aqui entra como o primeiro parâmetro da table, tá? Que é justamente a tabela que eu vou transformar num formato de table, que é um formato mais moderno de tabela. Então, essa tabela resultante da função stack vai se tornar uma tabela mais bonitinha. Ó, tá vendo? É a mesma coisa, só que é uma estrutura de tabela um pouco mais bonita que a gente gerou aqui com o table. E empilhando ainda mais um comando na sequência, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um rename do pacote dplyr na coluna ind, chamando ela de FC, para dizer que é o fluxo de caixa, tá? Que é o fluxo de caixa A, B e C. Na verdade, são os meus projetos, os fluxos de caixa dos meus projetos, tá? A, B e C, né? E a coluna values eu vou chamar de VPL neste caso, tá? Eu vou rodar só isso aqui, tá bom? E aqui eu tenho os VPLs dos meus projetos A, B e C.
deixa de lado um pouco isso aqui que está dentro desse left join, deixa de lado, inclusive essa vírgula, e perceba que esta parte aqui é exatamente igual a essa aqui de cima. A única diferença é que aqui eu estou trabalhando com a TIR e não mais com o VPL, tá bom? Então, se eu executar somente esta parte, olha só, eu tenho um outro objeto indicando a TIR por projeto de investimento, né, por fluxo de caixa aqui. Concorda comigo que a coluna FC é exatamente igual, então eu poderia ter uma única tabela indicando o fluxo de caixa A, B e C e mais duas colunas, uma indicando o VPL e outra indicando a TIR. É isso que a gente faz com essa função chamada de left join, tá? Que eu vou demonstrar para você exatamente agora. Então, o left join é o seguinte, dado que eu estou aqui, tá bom? Dado que eu estou aqui, e aqui dentro do left join eu tenho a mesma coisa da TIR, eu vou usar a função left join, que fecha aqui embaixo, e eu vou dizer assim, bom, junte essas duas colunas, focando na da esquerda, que é a primeira, que é essa aqui, essas duas colunas, essas duas tabelas, focando na primeira, que é a do VPL, que é a da esquerda, focando na primeira, você vai fazer o quê? Você vai pegar a segunda, que eu estou dizendo aqui dentro, que é essa da TIR, e vai unificar elas, mas unificar elas com base no quê? Aí eu tenho que especificar uma coluna, por esse parâmetro by, que é a coluna FC, que é a coluna justamente em que as duas são iguais, né? Em que as duas têm convergência, e aí eu consigo fazer esse left join. E aí vamos ver como é que fica. Aconteceu que justamente unificou o VPL, o fluxo de caixa e a TIR. Só que está meio estranho, porque o fluxo de caixa deveria estar no começo, né? Deveria estar no começo da tabela. E aí eu simplesmente uso essa função select aqui do deploy-r, e eu digo, pega a variável FC, coloca ela primeiro, o select ele funciona como um ordenador também, tá? Ele funciona para eu selecionar colunas que eu quero de uma tabela, ou também tirar colunas que eu não quero, mas ele também pode ser simplesmente um ordenador, que é o que eu estou fazendo aqui, estou usando ele como um ordenador. Então eu digo para ele assim, pega primeiro a FC, a coluna FC, e depois você pega todo o resto. E ele é tão esperto que ele não repete a FC. Esse everything é uma função do próprio deploy-r, faltou colocar aqui. E aí sim, agora se eu rodar tudo, ele vai de fato, dou Ctrl Enter, ele vai de fato ordenar da forma que eu quero. Viu que bacana? Bom, e para finalizar este raciocínio, eu quero te mostrar ainda um outro ponto importante, né? Porque para a gente avaliar qual projeto que é melhor, qual que é pior, como eles têm periodicidades diferentes, vale a gente olhar o número de períodos também, né? Porque isso pode ajudar na tomada de decisão. Então eu vou trazer junto o número de períodos, só que eu preciso calcular. E para eu calcular, eu preciso voltar lá nos fluxos de caixa e fazer uma contagem de quantos períodos eu tenho para cada um, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui essa função. Vou criar um objeto chamado progn. E na realidade, eu até percebi agora que tem um equívoco aqui, que é o seguinte, antes de nós associar nesse objeto, deixa eu mostrar aqui. Se eu aplico o lapply, tá, para o FCs, utilizando essa função, isso aqui é uma função, lembra que o segundo parâmetro da função lapply é uma função aplicada à lista anterior que foi dita, que é a FCs. Essa função length, de comprimento, ela vai calcular o comprimento de cada um desses fluxos de caixa. O problema que tem aqui, que eu acabei de perceber, é que eu preciso do comprimento -1, tá? Por quê? Porque nos meus fluxos de caixa eu tenho o meu período 0, e ele não deve entrar neste meu cálculo de N, tá? Então, se eu fizer esse cálculo, de fato vai trazer o comprimento de todos os meus projetos de investimento, mas ainda não é o N que eu quero, porque os fluxos de caixa têm, todos eles têm o meu investimento inicial do período 0, que eu não quero considerar aqui. Então, como que eu posso fazer? Vamos raciocinar. Se eu simplesmente colocar -1 aqui, não vai funcionar. Então, uma possibilidade que tem é a gente criar uma função específica, tá? Usando esse length e dizendo que eu vou aplicar -1, já que a length não me serviu.
Como que eu faço? Eu vou tirar o length aqui para fora, deixar ele de canto por enquanto. Eu vou criar uma function, assim que eu crio funções específicas dentro do lapply. Uma função de x, tá? O que vai ser essa função de x? Deixa eu trazer aqui para baixo para melhorar. Essa função de x vai ser justamente a aplicação da length, que até tem que usar o pacote, não lembro se ela é do base, da length, tá? Length de quê? De x, o que é o x? X é o meu vetor, mas vai ser menos 1. Então agora vai funcionar, porque agora ele vai entrar em cada um dos vetores, vai calcular o length de 1 a 1 e já vai tirar 1. Então vamos ver como é que ficou? Olha, de fato reduziu, tá vendo? Antes os números que eu tinha era 5, 6 e 4, agora eu tenho 4, 5 e 3, tá? Então essa é a nossa função customizada, muito simples, né? De comprimento menos 1. Eu abri ela aqui só para você visualizar melhor, mas eu vou deixar tudo na mesma linha agora, para ficar um pouco mais limpo o nosso código, já que você já entendeu essa função. E agora sim, voltamos para o raciocínio inicial. Eu vou atribuir esse cara aqui para esse objeto proj_n, tá? Esse objeto proj_n, aqui embaixo, ele tem já os n's de cada projeto, o número de períodos. Vamos verificar se bate ali com o nosso Excel. 4, 5 e 3, olha só. 4, 5 para o B e 3 para o C, tá bom? Então bateu. E como que a gente traz isso para dentro dessa nossa tabela final, né? Eu já deixei separadinho um left join aqui. Primeiro eu vou levar esse proj_n lá para cima aqui, que na lógica ele tem que vir antes da nossa tabela final, né? Eu vou, na realidade, arrumar aqui, ó. Aqui. Vou botar assim, ó, adicionando número de períodos por projeto. Aí, beleza, tem o proj_n. E agora eu vou sim unificar os dados com o n dos projetos também. Como que eu vou fazer? Deixei um join aqui de cola, tá? Você já entendeu também a lógica do left join, então imagina que eu tenho tudo isso aqui e agora eu tenho que fazer o quê? Somente mais um left join, tá bom? Tem que fazer o mesmo procedimento aqui de utils, stack, na proj_n, que é esse objeto que a gente criou, transformar em table, dar um rename e aí fazendo left join, que é o que eu já deixei copiado aqui. Com Ctrl Shift C você comenta e descomenta várias linhas, tá? Vou dando algumas dicas aí. E Ctrl Shift A você identa ele, como eu acabei de fazer. A linha certinho. Faltou um pipe aqui. Vamos ver como é que fica até antes desse pipe. Olha só, eu fiz um stack do proj_n, transformei em table aqui, né? Stack. E dei um rename, ao invés de tir nem VPL, dei um rename da values para n. Vamos ver como é que ficou? Tá aqui, tá tudo aqui. Faltou o quê? Faltou eu identificar que é pelo FC. Ele já é esperto o suficiente para dizer que para fazer isso, para identificar que a coluna que bate é a FC, mas eu vou dizer para o R, para não ter nenhum perigo de errar. Saiu aquela informação, join by. E agora eu vou ordenar, então, eu vou ordenar FC como sendo a primeira coluna, e eu vou colocar depois o N também, tá? Número de períodos, e depois todo o resto. Vamos ver como é que fica? Então, aqui está a nossa tabela final, para que o tomador de decisão possa escolher qual é o melhor projeto a decidir, e poderia tomar a decisão aí com base no que tem melhor VPL, mas aí ele vai ponderar que o que tem melhor VPL é também o mais longo, né, o que dura mais tempo, por consequência também é o que tem melhor TIR, então provavelmente o tomador de decisão vai ficar com o projeto B, né, mas ele poderia, se ele não está disposto a ficar por 5 anos, poderia optar pelo projeto A também. Nenhum projeto tem fluxo de caixa, tem VPL negativo, né? Então nenhum projeto tem VPL negativo, o que indica que todos eles são viáveis em comparação com a TMA,
E também temos uma TMA de 10% que a gente cadastrou no começo, né? Deixa eu até mostrar aqui, nosso objeto TMA, olha só, é de 10%. Então, todos os projetos têm uma TIR superior a TMA, ou seja, todos são viáveis, tem viabilidade econômica, todos esses projetos, porém o melhor deles possivelmente seria o B, sendo que nenhum deles seria uma má opção, nenhum deles seria uma má escolha. Então, assim a gente finaliza essa aula em que eu te apresentei, né, como calcular o VPL e a TIR e como criar uma tabelinha resumo com as informações essenciais sobre as análises de cada um dos projetos. Até a próxima!